Bem-vindo ao canal de Tigas. Bora mergulhar no mundo do desporto. Neste episódio vou falar com Bruna Parente, é campeã mundial nas categorias sub-21 e sub-23 de remo ligeiro indoor. Em 2024, 2025, nessa época, transitou para uma nova modalidade olímpica chamada Beach Sprint, no qual tem começado a acumular resultados de relevo. É com ela que iremos falar, certamente que ela terá o sonho de disputar os próximos Jogos Olímpicos em 2028. A ti vou-te pedir que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações e vou-te pedir também que partilhes este vídeo com familiares, amigos e amantes do desporto, tal como eu, tal como tu. Vamos fazer crescer esta comunidade e vamos a isso. Muito obrigado por estares desse lado. Olá, Bruna, como estás? Tudo bem? Muito obrigado por ter Olá, aceito este convite. obrigada eu pelo convite. Bruna, vamos lá começar desde o início do teu percurso. Tu tens 5 anos de alto rendimento, mas eu queria saber, ou seja, de atleta de alta competição, mas eu queria perceber em que momento da tua vida é que o remo entra. O remo já entrou há bastantes anos. Eu entrei em 2012, se não me engano, portanto, há 14 anos. Há 13, 14 anos. Portanto, acho que já é metade da minha vida, mais até um bocado. Ah, Portanto, entrei um bocado à descoberta, já fazia outros desportos, queria um novo. O remo era o último da lista. Aqui na cidade, em Viana do Castelo, tinha acabado de abrir as novas instalações. E eu fui experimentar e gostei e nunca mais saí. Futebol, atletismo, natação, estive na natação também, mas a natação era mais, não era desporto, ou seja, eu não praticava aquilo para competir, era um bocado como fazem com os miúdos, para aprender a nadar e tudo. Pronto, acho que era o atletismo e o futebol, e depois eu queria continuar no futebol, mas devido às lesões que aquilo podia eventualmente provocar, não o fiz. Queria o voleibol, canoagem e tudo, mas a nível logístico não me era fácil, nem para mim nem para os meus pais. Então o remo era perto de casa e acabou por ser essa a opção. Então sempre tiveste o bichinho da competição, ou seja, foste testando vários desportos até descobrires aquela tua grande paixão, ou seja, o desporto sempre fez parte da tua vida. Sim, sim, o desporto sempre fez parte da minha vida. Os meus pais também estão ah, meio que relacionados com o desporto. O meu pai Uhum, sempre tem o curso até de desporto e sempre gostou uhum. muito. A minha mãe também, mas não era tão desportiva. Ela, quando eu era miúda, ela era árbitra de atletismo e o meu pai também. Foi aí que o atletismo entrou na minha vida. Eu até gostava daquilo. Depois na escola também eu adorava participar naquelas competições tipo corta-mato, o mega sprint, se não me engano. Uhum, uhum, Então sempre uhum. gostei de desporto e sempre gostei de competir e de ser melhor, porque os outros também me faziam ser melhor e pronto, e é por aí. Claro, sim, isso é fundamental. Não, estava a tentar perceber, ou seja, o Ah, género competitivo está lá desde sempre, isso faz também com que neste momento ainda transcendas mais nesta nova modalidade que iremos entrar já no Beach Sprint. Mas eu queria perceber um pouco o teu percurso no remo. Tu começas com 12 anos, fazes o teu primeiro treino de remo, apaixonas pelo remo, mas sempre definiste no remo, sempre tiveste essa perspectiva completamente diferente de natação. O remo seria para competir, não só para me ah, divertir. Ao início eu entrei para o remo, também ainda era nova. Entrei para o remo, foi para experimentar e descobri entre aspas que era boa e os treinadores também perceberam que eu me estava a desenrascar bem e chamaram para a competição, até porque o clube, como era novo, ahm, eles precisavam, entre aspas, de atletas, ainda por cima mais jovens. E chamaram-me e eu fiz as primeiras provas nós aqui chamamos primeiras remadas, que é quando competes no teu primeiro ano. E eu competi contra raparigas mais velhas e ganhei todas as provas que fiz. Então eu gostei daquilo mesmo. Não era só o ganhar e o competir, mas também o ambiente que aquilo me proporcionava. E pronto, e foi-se desenrolando. Houve uns anos que eu não gostava tanto de competir, sei lá, aquela fase da adolescência que uma pessoa não sabe explicar o porquê, então estava mais para me divertir. Mas à medida que fui crescendo, o visto da competição começou a aumentar cada vez mais, comecei a ganhar cada vez mais. E depois, quando entrei para sénior, júnior sénior, o nível também começou a ficar mais difícil. O que ainda me deu mais vontade de trabalhar e de continuar a competir para ser eu a ganhar ou para ser eu a estar entre as mulheres. Não, isso é muito bom. Eu ia te perguntar, nessa fase da adolescência, todos nós já passámos por ela. Nessa fase da adolescência, é,
não é uma questão, ou seja, tu tinhas preguiça de treinar, deixaste de ter aquela vontade de competir, aquela ânsia de seres melhores do que as outras. Foi isso que aconteceu? Tu abandonaste o remo? Ou Ah, algum momento em que tu abandonaste o remo? não, nunca abandonei o Ok, remo. ok. Mas nessa fase da adolescência pensei, porque estava naquela, tinha acabado de entrar no secundário e eu queria divertir-me. Estava normal, acho que toda a gente passa por isso. Queria Claro, é divertir-me e queria normal, estar sim, com os claro meus que sim. amigos. Uhum. Exato. E o remo, nesse aspecto, tirava-me, na minha cabeça, tirava-me tempo. Tirava-me sempre 2 ou 3 horas por dia. Então eu meio que estava ali um bocado contrariada. E arrependo-me disso agora e também agradeço aos meus pais por me terem ajudado a ficar e terem-me mantido lá. Mas sei lá, era uma fase em que, apesar de haver adolescentes ou malta a praticar desporto, a maior parte levava aquilo um bocado de lazer e eu não estava a gostar de levar na forma de competição porque tinha que levar a sério. E, ou seja, na minha cabeça o meu tempo era melhor gasto se fosse passar com os meus amigos e a sair do que propriamente a fazer desporto. Agora eu percebo que estava completamente errada, acho que o desporto é a minha cena, digamos assim. E pronto, arrependo-me um bocado dessa fase, mas acho que toda a gente passa por isso e também me ajudou a crescer. Obviamente, isso é fundamental, todos nós passamos por essa fase Sim, e ainda claro. bem que agora tens esse ato, esse exercício de consciência de perceberes que na altura podes não ter sido tão profissional, mas isso faz parte. Isso. Eu queria te perguntar, Claro, a claro. nível da categoria júnior, no remo funciona exatamente, por exemplo, como no futebol, começas aos 18 anos ou é mais cedo? É mais cedo. No Remo, Ok. aos 8 anos, somos séniores. Acho que dos Ah, júniores é ou 16, 17 ou 17, 18. E ok. depois, quando entramos na faculdade, é o primeiro ano de sénior, ou seja, 18, 19. Pronto. Ah, Acho que é ok. diferente de futebol. Não conheço muito bem o futebol, mas por aí é. É semelhante, é semelhante. Era só mesmo para perceber quando é que tu começaste a competir, ou seja, quando é que tu ah, entras para atleta de alta competição? É antes de, um pouco antes de entrar na universidade ou é já estando na universidade a frequentar o teu curso? E eu, quando era júnior, ou seja, tinha 18 anos, ou 17 ou 18, não tenho a certeza, eu comecei a fazer, aliás, antes, eu comecei a fazer os testes de seleção em juvenil, tinha 16 anos. Só que comecei a fazer porque o meu clube e o meu treinador percebeu que eu tinha capacidade de fazer os valores, os mínimos, os requisitos, vá, digamos assim. Só que eu estava ali, pronto, eu não queria estar ali, estava só a fazer porque sim, porque, entre aspas, não é obrigaram, mas fizeram pressão. Pronto, em juvenil não consegui entrar para a seleção, também não tinha ainda experiência nem andamento para isso. Em júnior os valores começaram a melhorar, mas entretanto meteu-se o Covid, a treinar em casa e tudo. Comecei a pôr muita coisa em causa, os valores também começaram a piorar. Então o júnior foi assim um ano um bocado tremido. Eu fiz estágios para a seleção nacional nesse ano, 2020. Aliás, o meu primeiro estágio da seleção foi final de 2019. E pronto, ajudou-me a melhorar e tal, mas depois, entretanto, meteu-se Covid, ahm, treinar em casa, sozinha e tudo, foi complicado. E no final da época de 2020 tive o segundo estágio da seleção. Eu sabia que ainda não tinha andamento para aquilo, para te competir lá fora, mas, ou seja, eles chamaram-me um bocado para me ver como é que é e para me fazer evoluir e ganhar experiência e tal. Depois passei para sub-23, que é o primeiro escalão de sénior, e comecei a levar mais a sério, ok, eu quero mesmo isto, deixa-me começar a treinar e mais a sério. E foi aí que eu entrei para a faculdade e o treinador da Seleção Nacional entrou em contacto comigo para eu começar a fazer o plano deles, o plano de treino. Pronto, e comecei a fazer o plano de treino, fui participando em estágios e tudo, mas acho que a minha primeira competição só foi em 2023, exatamente. Eu comecei mesmo a entrar para o grupo da seleção no final de 2022, início de 2023. Ok, Portanto, acho que é desde aí que eu estou nesse andamento. Uhum. Só uma questão. Tu tinhas bases para seres tu a definires o plano de treino? Alguém dava-te algumas instruções qual era o plano de treino que tinhas que fazer? Porque tu disseste-me que entras para a seleção ali 2019, mas depois metes o Covid e começas a competir a sério em 2023. Quando estavas na seleção, obviamente, para criar grupo, para começares a criar um entrosamento com a equipa e para ganhar experiência e tudo mais, mas como assim? Tu definias o plano de treino para os teus outros colegas? É isso? Não, não, ou seja, eu quando treinava pelo clube tinha o meu plano de treino. E já Uhum. quando estava a fazer os testes da seleção, quando era mais nova, estava a fazer o plano de treino do clube
para esses testes da seleção. Depois, quando ia a Ah, estágios da seleção, fazia o plano de treino deles. Pronto. já entendi, E já entendi. quando não estava, fazia o plano de treino do clube. E foi quando, em 2022, ou, 2022 ou 2021, comecei a fazer o plano de treino da seleção mais a sério, a preparar-me especificamente para aquilo. E é um plano de treino também mais rigoroso, com mais treinos e mais volume de treino. Uh, é normal também a seleção nacional. Sim. E pronto, e foi aí que eu comecei a fazer o plano. 2022 tentei fazer uns testes para ir ao europeu, sub-23, se não me engano. Não consegui. Pronto, e 2023 foi um ano mais a sério. Isso causou-te alguma frustração? Não teres conseguido? Na altura sim, porque eu passei essa época, ou seja, passei a época 2021, 2022 a treinar mesmo para aquilo. E foi uma época complicada, porque eu também estava a estudar e tudo, então dediquei-me mesmo. E cheguei ao fim da época e fiz o teste. O teste também não me correu de forma ideal, mas eu, olhando agora em retrospectiva, eu sei que não tinha andamento para ir lá fora. Mas na altura estava tão focada nisso que me deixou frustrada. O teste não me correu bem, eu tinha-me dedicado tanto àquilo, achava mesmo que ia conseguir e não o consegui. Então tirei tipo um mês e meio, 2 meses mesmo de férias e recomecei a época 2022, 2023, ok, vai ser esta, tem que ser esta. E foi. Mas tu na altura, ou seja, essa consciência que tu tens que não tinhas andamento naquele momento, foi algo que, por exemplo, o teu treinador te disse para baixar as expectativas, mas tu disseste eu consigo e vou dar o melhor de mim e vou-me transcender e vais ver que eu consigo, ou foste tu Bruna, só que puseste essa análise porque não estavas, porque vias as outras a competirem e tu a percebes que não estavas a conseguir chegar ao nível delas. O que é que aconteceu aí? Eu, nesse ano, nessa época, 21, 22, os treinadores até me incentivavam bastante e diziam que eu tinha andamento e eu acho que, em parte, foi bom, mas em parte eles subiram-me demasiadas expectativas. Eu era nova, também não tinha bem noção do que era andar no remo, ou seja, do que era andar bem no remo para competir lá fora. Então eu achava que estava nesse nível. Só quando me impuseram um tempo para eu fazer, ok, tens que fazer isto, e eu não o consegui, fiquei frustrada porque achei que ia conseguir, criaram muitas expectativas, mas agora vejo Vejo vi depois, ou seja, eu durante essa época não percebi na época a seguir que, ok, não valia a pena sequer eu ter ido lá fora porque não ia fazer nada, não tinha andamento para aquilo, nem técnica, nem nada. Não estava preparada. Portanto, fui eu, ah, porque na altura, nessa época, criaram demasiadas expectativas. Eu também criei a mim mesma, acho que é normal. Era a minha primeira época mais a séria, treinar mais a sério, e pensei, isto vai fazer o efeito imediato. Claro que não faz. Só que eu na altura era mais nova, não percebia, entre aspas, muito disso. Ah, e pronto, e foi por aí. Quantas horas é que tu treinas atualmente? Agora devo perder Por dia, por 3 dia. horas e meia, 3 horas e meia, 4. Por dia? Yeah, Uau. sim. E quantas Normalmente é folgas? 2 treinos por dia. Ok. Agora não tenho na pista, quando estava no remo de pista, tinha uma folga normalmente todas as semanas, que era ao domingo. Agora não tenho, mas tenho 2 treinos a maior parte dos dias. Há um dia que é à quarta-feira que só temos um treino, mas é um treino de 2 horas e 15 e depois treinamos também ao domingo, portanto eh, acaba por ser igual à pista, entre aspas, porque a folga do domingo, agora há um treino no domingo e só há um treino na quarta-feira, portanto. E nos outros dias, como é 2 treinos, normalmente fazemos, quando é ginásio, é 2 horas no ginásio, depois mais uma hora de corrida de manhã, e quando vamos para a água é um bocadinho mais longo, então é 3 horas e meia, 4, Olha, esclarece-me a em mim média. e a muita gente que vai ver este vídeo, porque eu vejo algumas competições, mas eu não sou um expert na matéria. Sou até bastante leigo em algumas coisas. Qual é a diferença? Sim. Para perceber duas coisas. Primeiro, porque é que transitaste para o beach sprint? Se foi por uma questão de categoria, chegas a uma determinada idade e deixas o tal remo ligeiro, que eu nunca tinha ouvido essa expressão e por isso queria que me esclarecesses o que é isso do remo ligeiro. E Ok. depois, quais são as diferenças essenciais a nível da condição física para que tu consigas fazer essa transição da maneira mais suave e que mesmo assim não percas rendimento e consigas ter bons resultados. Não estás a conseguir ter os resultados que tiveste no remo ligeiro, isso é normal, transitaste há pouco tempo para o beach sprint, mas era para Sim. perceber um pouco a diferença de ambas as modalidades e o porquê de teres deixado o remo ligeiro e o que é o remo ligeiro.
Ou seja, o remo ligeiro é muito simples. O remo, por exemplo, vamos usar o caso do judo. O judo compete por categorias de peso. O Exatamente, sim. remo tinha e tem duas categorias, que é o remo pesado e o remo ligeiro. No caso das femininas, que era o meu caso, o remo ligeiro era abaixo de um determinado peso, que era os 59 quilos, que era o que eu competia. Acima dos 59 quilos eras uma remadora pesada e tinhas que ir competir no remo pesado, digamos assim. Pronto, e eu competi como ligeira muitos anos, 2 ou 3 anos, quando fui sub-23, até porque essa modalidade havia nos Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos havia ao remo, em que a maior parte dos barcos são pesados, só que há um barco que é ligeiro, que é o Double Scull ligeiro, que havia o feminino e o masculino, que é duas pessoas a competir no mesmo barco e a média do barco tinha que ser 57 quilos. Então nas federações, e mesmo nós ainda apostávamos no remo ligeiro porque havia essa hipótese dos Jogos Olímpicos. Só que a Federação, o Comitê Internacional decidiu tirar o remo ligeiro dos Jogos Olímpicos, que o último ano foi em Paris, que houve, para meter o beach sprint, o remo de mar. Então, quando eu percebi que o remo ligeiro ia deixar de ser uma opção nos Jogos Olímpicos, e eu sabia que as federações, inevitavelmente, iam deixar de apostar tanto, porque não recebem o retorno financeiro, é normal. Pensei, ok, sai o remo ligeiro, mas entra o beach sprint, uma modalidade nova, vou ver como é que é. Até porque eu já tinha feito algumas provas em 2021 e tinha gostado daquilo e do ambiente. Então, quando acabou a época de 2024, eu transitei para o beach sprint. O remo ligeiro acabou e transitei para o beach sprint. E a verdade é que, ok, são os dois remo, mas não tem nada a ver. As provas de remo de pista, que era o que eu estava em remo ligeiro, eram 2 km de prova. São provas duríssimas que envolvem resistência, potência, velocidade, muita coisa. Enquanto que o beach sprint são 500 metros. Começamos na areia, vamos a correr para o barco, entramos no barco, fazemos 250 metros em slalom para pelo mar adentro, chegamos à última vaia, damos a volta, uma volta de 180, vimos para trás em linha reta, em direção à praia, chegamos à praia, saímos do barco e acabamos a correr na areia. E carregamos no botão para acabar a prova. Ou seja, no remo de pista eram provas de 7, 8 minutos, no remo de mar são provas de 2 minutos e meio, 3 minutos no máximo. Portanto, mesmo o estilo de treino não tem nada a ver. O estilo de treino do beach sprint é muito mais séries, a trabalhar potência, isso tudo, enquanto o remo de pista tem muita mais parte aeróbia, de volume de treino e tudo, que também é normal, são provas mais longas. Tu, tu foste campeão mundial na tua categoria de sub-23. Tu na altura, ok, sabias que ia deixar de haver esses apoios da federação, mas para ti foi fácil, tu que és competitivo e que gostas de ganhar e que tens essa fome de vencer, foi para ti fácil perceberes que provavelmente tu transitando para o beach sprint não ias conseguir ter inicialmente os resultados que estavas a ter no sub-23. Foi algo que tu entendeste bem e que te mentalizaste, seja assim, ok, isto é um projeto a longo prazo, não será a curto prazo que eu vou ter os resultados que tinha no sub-23, ou foi algo que tu precisaste de competir pela primeira vez para perceberes que ainda não tinhas o andamento que estavas a conseguir ter no sub-23? Imagina, eu fui campeã do mundo de sub-23 no ergómetro, que ainda é outra modalidade diferente, essa não faz parte do, do programa olímpico. Fui 3 vezes campeã do mundo, ahm, e é o ergómetro, para quem não sabe, é a máquina que muitas vezes encontramos nos ginásios que simula o remo em terra. Pronto, e havia o Campeonato Mundial de Ergómetro e o clube, até na altura foi o clube que me disse, queres participar? E eu entrei no desafio, ah, e fui campeã do mundo o primeiro ano e nos outros a seguir participei e fui também. Em relação ao remo ligeiro, eu era mais pela seleção, ia mesmo lá fora competir e fui terceiro lugar no europeu e fiquei em quarto no mundial, que as coisas estavam a correr bem. Quando fiz a transição para o beach sprint, é assim, a transição foi fácil porque, ou seja, alguns colegas meus que estavam no remo de pista também transitaram para o beach sprint, ou seja, o grupo de trabalho ia ser idêntico, ia ser um grupo que eu sabia que ia ser porreiro de treinar, também conhecia o treinador, então meio que a transição foi fácil.
Só que a nível de resultados, eu sabia que não ia ter, provavelmente, os resultados que tinha no remo de pista. Ah, só que as coisas ao longo da época foram-me correndo bem, então pensei, se calhar. Ou seja, eu comecei a época a pensar que não ia, entre aspas, conseguir, ou que provavelmente ia ser muito mais difícil, e ainda por cima era o primeiro ano do ciclo olímpico, de uma modalidade nova, ou seja, o nível ia aumentar muito, porque havia muita gente a fazer essa transição, e eu sabia que ia ser complicado, só que ao longo da época as coisas foram correndo bem, e eu pensei, se calhar ainda dá, mas tem que ficar para este ano. Vais conseguir, certamente. Quais são as grandes diferenças? Porque, corrijo-me se eu estou enganado, mas o remo de pista é em rio ou é em mar? Em Rio, Remo, porque isto é em Rio. Exatamente, era isso que era exato, era essa a ideia que eu tinha, não estava tão enganado. Ok, qual é a grande diferença entre. Eu sei que é um percurso só de 600 metros ou 500 metros no beach sprint, mas para ti, a nível técnico, qual foi a grande diferença que tu sentiste em remar em rio e remar em mar? Porque o mar e o rio têm características completamente diferentes. Qual foi a grande diferença que tu sentiste? Ah, acho que há muitas, mas, por exemplo, no remo de pista, normalmente as águas são estáveis. Então, todo, principalmente nós que somos um país em que a estatura média não é muito alta, então, mesmo no caso dos ligeiros, tínhamos que ter o máximo de técnica possível, ou seja, tínhamos que tentar aproximar-nos, é impossível, mas aproximar-nos da perfeição de remada. Enquanto que no remo de mar, primeiro, a forma de meter o barco a andar é completamente diferente. No remo de mar temos ondas e conseguimos apanhá-las, e quando estamos na crista de uma onda, é quase como o surf, quando estamos na crista de uma onda, temos que remar mais curto para ir com a onda, temos que saber fazer essa gestão, e a nível técnico não é tanto essa perfeição, temos é que ser eficientes e pôr o barco a andar. Ahm, Pronto, por aí é muito diferente. E depois, só questão de entrar no barco, entramos no barco, começamos a remar, claro que não começámos a remar de forma perfeita, e depois também temos que ir controlando o rumo. Depois, ou seja, a técnica no remo de mar é importante, mas não é tão importante como na pista, porque nós queremos é pôr o barco a andar, e se nós formos ver provas de remo de mar, alguns olhamos e pensamos, porra, isto, na pista também existe, mas no remo de mar olhamos e pensamos, porra, isto na pista era uma desgraça, mas o que é certo é que eles chegam ao mar e andam, porque também é muito sobre ler o mar e sobre ler o vento e perceber, ok, naquela boia de viragem temos que virar 180, temos que perceber se a corrente ou se o vento nos está a puxar contra a boia ou longe da boia, e então temos que perceber em que posição nos temos que colocar para dar a volta, porque dependendo do vento podemos dar a volta muito larga ou muito fechada e ficar presos na boia. Temos que ao vir para cá aprender a surfar as ondas, porque surfar as ondas é mais fácil, não é tanto peso para nós, e ganhamos muito mais velocidade. E isso nota-se em muitas provas vistas de cima, que claramente às vezes um barco consegue surfar a onda e o outro não, e ganha uma vantagem muito grande. Portanto, no remo de mar é muito sobre aprender a ler o mar e saber ler o mar, e na pista é muito à procura daquela eficiência técnica, porque como é tão estável, qualquer coisa errada que nós façamos, nota-se logo no Uhum. andamento do barco. Tu já tinhas essa percepção, já tinhas esse conhecimento, essa leitura do mar, ou ganhaste depois de entrar no beach sprint? Imagina, tinha feito a minha primeira prova de beach sprint foi em 2021, que foi no Campeonato do Mundo de Remo de Mar, que foi em Oeiras. Acho que foi o primeiro ano em que a malta percebeu que o Remo de Mar podia vir a ser alguma coisa a sério, ainda por cima a organização foi muito boa, pronto. E aí eu não sabia, fui um bocado para a brincadeira, até porque não era modalidade olímpica nem nada, então fui, ok, deixa-me ver o que isto é. E fui selecionada e fui. Mas eu sabia, eu não sabia ler o mar, tipo, eu percebia o que é que eu tinha que fazer, mas chegava ao momento e não conseguia pôr em prática. E quando comecei a treinar, esta época que passou com a equipa nacional de remo de mar e com o treinador, aí é que eu comecei a ir para o mar e comecei a fazer mais treinos ah, perto na praia e essas coisas, e aí é que eu percebi, ok, é preciso fazer isto para surfar uma onda, quando estão entre ondas, se calhar é melhor abrandar para apanhar a onda seguinte. Comecei a perceber, por exemplo, os sets das ondas. Comecei a aprender a ler melhor, eu acho que é normal, o mar virou a minha rotina, e comecei a ganhar mais experiência nisso.
Não é? Sem dúvida. Quanto mais fazes, a repetição leva à perfeição, como eu costumo dizer. Tu, a nível dos teus Claro, treinos, porque eu estive a ver exatamente. nas tuas redes sociais, vi que tu treinas muito fisicamente, fazes levantamento de pesos e tudo mais, ou seja, é muito físico também, mas é só para perceber como é que está estruturado o teu plano de treino. Tu tens, por exemplo, fazes 2 horas de ginásio de manhã, antes de ir para a faculdade e depois ao fim do dia estás no mar. Como é que é essa gestão? Ah, eu nós temos agora um plano de treino, estamos a fazer 2 planos de treino de força por semana, que nesta fase é à segunda e à quinta-feira, e depois fazemos muito treino de ergómetro, até porque, agora é inverno, então normalmente as condições do mar estão más e a barra está fechada, não dá para ir, então fazemos muito ergómetro e, agora nesta fase temos 2 treinos, de água por semana, que é feito em condições de rio, ou seja, em barcos de mar, mas em condições de rio, para tentar buscar aquela eficiência técnica que existe, uh, e para melhorar essa parte. Mas varia muito consoante a época e consoante a fase da época, ou seja, se tivermos uma fase mais de provas, temos que passar a fazer um plano de treino mais na praia, mesmo um esquema de força na praia e treinar entradas e saídas. Se estivermos numa fase em que não temos provas, temos que fazer o que estamos a fazer agora, que é mais volume, mais trabalho de força. Pronto, mas normalmente a nível de trabalho de força temos 2 treinos por semana. Nesta fase são os 2 no ginásio, numa fase mais à frente eventualmente vamos passar a ter um plano de força na praia, mais de saltos também e isso tudo. Hã, só que a nível de manhã à tarde, nós agora estamos a fazer a maior parte dos treinos de manhã, ah, mas eu não tenho, ou seja, eu não estou na faculdade, estou a fazer a tese de mestrado, mas não tenho aulas. Ou seja, eu Ok. tenho liberdade também, Uhum. para De isso. tempo. Eu consigo fazer 2 Sim. treinos de manhã, às vezes corrida logo de manhã cedo e o plano de ginásio à hora do almoço e fico a tarde mais livre para o dia a seguir, para descansar para o dia a seguir. Pronto, era exatamente isso que eu te ia perguntar. Ou seja, tu, ah, ainda para mais estás a fazer da tese, não tendo aulas, tens mais liberdade de tempo. Para qualquer atleta, o descanso é fundamental. Tu, a que horas é que costumas deitar? Quantas horas é que costumas dormir? Eu nesse aspecto sou muito certinha, Ok, sempre fui. Eu normalmente vou ok, para a cama 10, 9h30, 10. É ok. acontece eu às vezes ficar até às 11, é mais raro, mas normalmente eu fico até às 11 ou meia-noite, que é raríssimo, quando não tenho treino de manhã, por exemplo, então sei que posso ficar a dormir mais tempo. Mas o meu relógio biológico já está tão adaptado a Treinado, a sim. esta rotina que exatamente, que eu às 10 já estou a morrer ou mais cedo ainda e vou para a cama e acordo 8 no máximo, sem despertador. Portanto, acho que o descanso é Ui, fundamental, dormes, sempre foi tu uma coisa dormes que eu muito, tu dormes valorizei muitas, muito. tu dormes Portanto, muitas horas. normalmente durmo 9 horas por noite Uf, quem me e dera. sei que, por exemplo, se um dia tiver um jantar, se um dia tiver um jantar e chegar a casa um bocadinho mais tarde e pensar, ok, só tenho 7 horas de sono, o meu inconsciente já vai estar a estressar com porra, se calhar no dia a seguir amanhã, se calhar no dia a seguir vou me sentir mais cansado, mais mal-humorada. Sei lá, uma coisa, eu também sou uma pessoa muito estressada, então basta-me ver que vou dormir 7 horas e começa-me logo ali a mexer algo inconscientemente. Eu gosto de dormir as minhas 9 horas, 8 horas, é isso que eu Não, preciso. não, isso fazes bem, até porque é isso que vai fazer com que mantenhas um rendimento estável, quer em treino, quer em competição e uma regularidade muito grande. Portanto, acho que fazes muitíssimo bem. Eu gostava de conseguir fazer isso, não consigo, mas também não sou atleta de alta competição. Queria-te fazer uma pergunta em relação ao beach sprint. O que é que tu gostas mais no beach sprint? Isso. É a adrenalina da corrida para o barco? É, é tu aperfeiçoares a técnica na viragem? Para o que é que está mais adrenalina? O que é que tu gostas mais desta nova modalidade? Eu acho que esta nova modalidade tem muitas valências, mesmo em relação ao remo de pista. Primeiro, só o facto de ser na praia atrai muita mais gente e o ambiente é completamente diferente. Por exemplo, nós na pista tínhamos o nosso cantinho da Seleção Nacional, a nossa tenda, conhecíamos atletas de outros países, mas não havia aquele divertimento, era tudo muito sério. Agora, no remo de mar, apesar de ser um desporto sério,
nós estamos na praia, estamos a falar com pessoas de outros países, a conhecer pessoas novas que se dedicam ao desporto tanto como nós, criámos amizades com malta que compete connosco. Acho que no remo de pista isso não existia tanto. Depois, só o facto de ser uma prova de 500 metros e de nós já conseguirmos ver toda da praia, porque é 250 metros pelo mar adentro e 250 metros para voltar, ah, torna a prova mais renhida, ou seja, há muitas provas e a maior parte delas vai começar a ser assim, em que é decidida na corrida final. E tocam no botão e às vezes nem percebes quem é que ganhou. E só essa excitação do público tentar saber quem é que ganhou, quem é que não ganhou e quem é que vai ganhar e tudo, une ali um conjunto de pessoas que torna-se apaixonado por aquilo, porque, por exemplo, na pista não se vê tanto isso. Normalmente as finais são de 6 barcos na pista e já se sabe mais ou menos quem é que tem mais andamento para ganhar. Às vezes há 2 barcos seguidos, mas normalmente há muita distância entre eles, muita alguma. No beat sprint é raro acontecer isso, ficas mesmo até ao fim a tentar perceber quem é que vai ganhar e às vezes tu até tens uma pessoa que é mais forte, mas entra mal no barco, então a outra ganhou vantagem, ou a dar viragem, uma ficou presa na boia. Ou seja, é muito mais adrenalina e tudo, mesmo para nós atletas, saber, ok, eu estou aqui lado a lado com, no meu caso, com uma rapariga, e eu até posso ter feito melhor tempo que ela na primeira prova, que é um time trial, mas agora ela pode fazer uma coisa melhor, ou surfar uma onda e não sei o quê, e ganhar. Então, mesmo para nós, estamos ali um bocado na incerteza, e tudo isso torna o beach sprint um desporto muito mais Epá, atrativo, acho eu, tanto para os yeah, eu atletas percebo. como para o público Sim. em geral. Sim, sim, e a prova tu estás numa constante superação, não é? Ou seja, no vosso caso é mesmo um milésimo de segundo, pode estar a tocar no botão e a outra ter tocado milésimos de segundos antes. Era isso que eu te ia perguntar. Tu disseste que fazes amigos e que tens grande ambiente no beach sprint e tudo mais. Tu consegues, ou seja, quando o juiz daquela prova apita para o início da prova, tu consegues focar-te e sempre conseguiste, sempre tiveste isso, conseguiste te abstrair até conseguires competir da melhor forma possível com uma amiga, ou achas difícil ter amizade com alguém que está ali a competir pelos títulos contigo? Ou seja, tu consegues ser amiga de todas as tuas rivais, independentemente da qualidade delas e dos tempos que elas possam obter, ou tu, se for alguém que é a tua maior rival, que é aquela pessoa que te pode tirar um determinado título, já é mais difícil para ti, tu que és tão competitiva? Não, eu acho que sempre tive essa facilidade. Eu consigo separar bem as coisas. hum, eu facilmente queria amizade com alguém que compete comigo. Aliás, as minhas maiores amizades é no caso as femininas, é com raparigas que competem comigo diariamente. Até agora a minha colega de treino que está no Beach Spin também. É uma grande amiga minha e, no entanto, competimos todos os dias, ou seja, fazemos eu faço com que ela seja melhor e ela faz com que eu seja melhor. E isso é uma competição saudável. E chegamos às provas e sabemos separar as coisas. Ok, é o remo, vamos separar as coisas. Eu não tenho que ficar chateada se ela me ganhar e vice-versa. E acho que isso também se passa no cenário internacional. Consigo separar bem as coisas. Se tiver que competir comigo, compete. Claro que ela quer melhor para ela, eu quero melhor para mim. Portanto, isso não tem nada a ver com criar amizades e mentalmente consigo-me abstrair disso. Ok, isso é ótimo, não? Porque é isso que eu continuo a dizer que competitividade sim, rivalidade sim, mas ser saudável. Bruna, como é que tu trabalhas a componente mental em momentos de pressão competitiva? A componente mental sempre foi o meu ponto fraco. Ah, não sei bem porquê. Uhum, Sempre tive um bocado de falta de confiança e uhum, há 2 anos, se não me engano, percebi uhum, que tinha que arranjar um mental coach, ou seja, uhum, um psicólogo direcionado para a área uhum. desportiva, para me ajudar a lidar com a pressão e com a falta de confiança. E tem-me ajudado bastante, acho que estamos a fazer um ótimo trabalho. Eu há uns anos, para mim era impensável comparar-me com os atletas lá de fora, porque achava sempre que era inferior e que nunca ia ser igual a elas. E agora já não penso tanto assim. Claro que, por exemplo, em momentos de treino, eu estou bem mentalmente, mas quando chega aos momentos de prova europeu, mundial, a minha cabeça tem sempre tendência a ir para esses lados. É uma coisa que eu estou a trabalhar. Tem sido uma desvantagem para mim, claro, porque às vezes limita-me.
mas é algo que todos os atletas estão sujeitos, alguns lidam melhor com isso, outros nem tanto, e eu acho que ainda estou na fase de aprendizagem e de, pronto, aprender como é que devo lidar com a pressão e em cenários de competição. Mas tu sentes essa grande frustração porque no teu íntimo pensas: eu, se tivesse as mesmas condições daquelas atletas internacionais, eu poderia ter melhores resultados, já poderia deixar a ser uma referência ainda maior no beach sprint. É isso que te frustra mais? Ou o facto de tu não estás a conseguir ter o andamento, como tu disseste, nossa conversa das tuas competidoras? Eu não me sinto frustrada por não ter as mesmas condições que elas, até porque eu acho que neste momento as nossas condições de treino estão boas e acho que estamos a trabalhar bem. E eu sei que não é isso que me. Ou seja, eu consigo estar ao nível delas. Eu sei que neste momento tenho mais capacidade para estar entre as melhores. E sei que não estou precisamente, não é só, claro, mas porque a minha parte mental também não o permite. E pronto, é isso. Claro que continuo a treinar e tal, mas esta época eu tenho que me focar nisso, porque sei que s- só essa limitação faz uma diferença, porque notas mesmo em alguns atletas lá fora que chegam lá fora e estão com a confiança no máximo e sabem que têm a certeza que vão ganhar aquilo e chegam lá e fazem isso, vão ganhar ou vão à medalha. E depois aqueles atletas que ficam assim um bocado na incerteza normalmente ficam mais para trás. E é um bocado o que me acontece às vezes, ah, que sei quando tenho a confiança no máximo e quando estou bem consigo resultados ótimos, que aconteceu esta época. Quando estou assim mais tremida, ou mais incerta do que vou fazer, normalmente não me corre tão bem, não é? Corre mal, não me corre tão bem. Portanto, não sinto frustração com, com o plano de treino, nem com as condições de treino, nem nada comparativamente às outras. Sinto frustração mais comigo mesma porque sei que é uma coisa que eu consigo trabalhar e só eu consigo fazer. Foi isso que tu mudaste mais em ti, nesta última época? Foi a tua preparação mental antes de uma prova? Foi isso que consideraste que estás perto de dar o salto para aquilo que necessitas para seres ainda mais competitiva? Eu acho que esta época foi uma época de aprendizagens em muitos níveis, a nível físico também, porque mudei mesmo o plano de treino e tudo, mas a nível mental acho que foi a época que talvez dei um salto maior, ainda não foi o salto necessário, mas à medida que fui fazendo provas, comecei a fazer provas internacionais ao longo da época e eu reparei, notei claramente que a falta de confiança me limitava bastante. Então eu pensei, tenho que mudar isto, porque se eu quero estar a nível das outras, isto não pode acontecer. Então forcei mesmo para melhorar isso e fiz bastante trabalho mental para melhorar isso e melhorei bastante. Eu cheguei ao fim da época, não tinha nada a ver. Claro que ainda tenho muitas coisas a melhorar e sei disso, mas yeah, esta época talvez a parte que eu tenha notado que eu notei mais diferença foi a parte mental. Acho que a Bruna que acabou a época não tem nada a ver com a Bruna que começou. Claro que tenho altos e baixos, qualquer atleta tem, mas acho que sei melhor lidar com os baixos. Antes, se calhar, eu tinha um baixo e pensava muito pior do que o que penso agora, ok? Agora lido bem com os baixos porque sei que acontece a qualquer um e aceito. E sei que a seguir esse baixo vem um alto e é sempre assim a vida. Não é? Sem dúvida. Depois das nuvens negras, o céu abre-se sempre e fica um céu azul. Isso Exatamente, eu digo exatamente. sempre isso. Quais são as maiores potências do beach sprint para além de Portugal que está a trabalhar nisso a nível internacional? Ah, temos algumas até curiosas. A Áustria tem sido Uhum. um país que se está a mostrar forte no beach sprint, apesar de não ser ali um país sem mar. Era Sem isso que mar. era isso que eu te ia Pronto, perguntar. Como é que isso é possível? exatamente. Opá, eles têm uma forma de trabalho muito boa, também têm atletas fortes e acho que Ok. estão a conseguir. Foi aquilo que falámos há bocado, uns puxam-se aos outros. A nível, elas têm um grupo bom de femininas, elas evoluem-se umas às outras, nos masculinos igual, e tem sido uma potência engraçada. A Espanha também tem sido uma forte potência ultimamente, a Grã-Bretanha. Ahm, ou seja, os países são. Aliás, os países não são muito idênticos à pista. Obviamente, Na pista pista. temos. Sim. Exatamente, na pista temos a Holanda, a Itália, a Grã-Bretanha. ahm, Estados Unidos, pronto, mas no beat sprint as principais talvez Espanha, a Áustria, a Grã-Bretanha, nós estamos a fazer um bom trabalho e é por aí, aparecem uma equipa ou outra da Alemanha, também está forte,
Este ano mostrou-se muito Mas só, forte a Alemanha. só uma curiosidade. As austríacas, não tendo mar, onde é que elas treinam? Essa parte. Olha, até é uma questão caricata, às vezes vemos provas, delas lá na Áustria e muitas vezes elas fazem em lagos e já vi, elas a treinarem ou a fazerem provas, já não me recordo bem, com lanchas na água, barcos na água, a fazer ondas e elas a treinar. Exatamente. E pronto, e treinam muito em lago ou em rios e fazem também muitos estágios cá para fora. Elas têm algumas alguns atletas vão para a Espanha, ou eles também vêm muito aqui para Portugal. Têm margem financeira para fazer esses estágios e ajuda-os bastante. Pronto, e depois o trabalho em terra deles também é muito bom. Mas sim, Sim. é um bocado caricato porque acho que desde o início do beach sprint que me lembro de ver equipas fortes da Áustria e é engraçado ver. Não, isso é bom, opá, focam-se na solução e não no problema e arranjam Exatamente, alternativa. Não, não se deixa, ou seja, não temos mar, isso não quer dizer nada, podemos tornar-nos uma potência. Isso é fantástico. Os apoios da exatamente. É, Federação e isso é extraordinário. Isso para mim ainda dá ainda tiro mais, ainda dou mais mérito a quem não tem as condições para conseguir ser tão boa. exatamente. Pá, portanto, e para ti isso é uma fonte de inspiração, acredito plenamente, até e é uma Claro, forma claro. de tu te quereres superar ainda mais, porque tu em cada treino, certamente que com o teu género competitivo estás a pensar numa determinada rival, do género, eu se treinar aqui mais esta parte, na próxima prova sou eu que te vou ganhar e coisas assim do género. Tu, ou seja, tu falaste muito Sim, da questão de mental e que é isso que estás a trabalhar e tens trabalhado muito, tens batido muito nisso, que é fundamental para ti, porque sentes que muitas vezes te vais abaixo, muitas vezes és tu que te autossabotas, pode-se dizer assim, ou seja, tu exatamente. tens a qualidade, tens a técnica, és boa naquilo que fazes, mas depois a nossa cabeça, como eu costumo dizer, é um mundo, portanto não há muito que se possa fazer, há coisas em que nós bem queremos estar a pensar noutra coisa ou que as nossas frustrações não se apoderem de nós, mas acontece, faz parte também, tu és muito nova Sim, ainda, eu acredito que também isso vai fazer quando tiveres mais experiência, nem só de beach sprint, quando tiveres mais alguma idade, a tua maturidade vai-te ajudar a nível competitivo, porque vais começar a sim, relativizar sim. determinadas coisas. Portanto, também acho que é bom que o teu mental coach certamente incide sobre isso, que é para não te pressionares tanto. Já fazes muito, já dás muito de ti, portanto, já dás muito de ti, e eu digo isto e é verdade. Todos os. Tenho falado isso com outras pessoas que vêm ao meu podcast. Eu admiro qualquer desportista de alta competição, e mesmo que não seja de alta competição, eu admiro qualquer pessoa que faça desporto. Mas para mim, aqueles desportos que não têm uma remuneração assim tão grande e que os atletas trabalham e se motivam pela paixão pelo desporto é aquilo que mais me emocionou no desporto, sempre. Estás a ver? Tipo, aqueles desportos que não são tão mediáticos, que não são badalados, aquilo que nós falámos antes de tu vires gravar comigo, é muito isso que eu Claro, sinto, percebes? claro. Eu sinto que em Portugal ahm, não é necessário estar a menosprezar o futebol ou que o futebol deixe de ter a importância que tem neste momento. Há sempre espaço para todos os desportos poderem evoluir e emergirem e ganharem mediatismo, tem que haver um maior equilíbrio e reconhecimento noutras competições. Percebes? Por exemplo, eu digo sempre isto. Para mim, o Fernando Pimenta é provavelmente, se não o melhor atleta de todos os tempos português, está lá perto. Sim, concordo. E eu considero que ele não tem o reconhecimento mínimo. Estás a ver? Nem te digo, pá, nem te digo só ser capa de jornal, pá, não sei, não faço ideia. O Fernando Pimenta tem, não Sim, sei, sim, eu tem mais percebo. de 100 medalhas, é campeão do mundo, é campeão da Europa, tem medalhas olímpicas, ou seja, estamos a falar de um atleta e depois, ok, há determinadas provas que ele compete com outra pessoa, com outro colega, com outro atleta, mas a maior parte delas são provas individuais, ou seja, é ele, isso tem que ter isso é um Claro, mérito descomunal. E o que acontece contigo também. Isso é mesmo. As pessoas têm que aplaudir, levantar-se, aplaudir e dar todo o apoio necessário para que essa pessoa, para que esse atleta evolua e seja a sua melhor versão. E era exatamente isso que eu ia entrar agora, concordo. um pouco na Federação de Remo. Tu disseste que nós estamos a fazer um grande trabalho. Tu, neste momento, sentes que tens as condições ideais para seres a melhor versão de ti mesma no beach sprint, mas se tivesses que dizer alguma coisa que poderia melhorar ainda as vossas condições, o que é que tu dirias? Ora, sinceramente, isso é uma pergunta
difícil para mim, porque eu acho que eh, a nossa, a, começando pelo início, vá, a nossa direção mudou há relativamente, já não sei há quantos anos, mas foi há pouco tempo. E isso, com isso veio uma mudança no funcionamento mesmo das seleções nacionais enorme. eh, mudança mesmo do estilo de treino e das condições de treino que nos fez estar eh, perto ou igual a algumas seleções lá fora. Claro que a nível de apoios a nossa federação também não consegue muito, está a melhorar agora, mas nós temos problemas financeiros, então torna-se um bocado complicado também nesse aspecto. Mas acho que o pouco, entre aspas, que temos, estamos a conseguir fazer um ótimo trabalho. Ahm, Acho que tanto a nível da pista como do mar temos condições de treino. Nós, no caso do mar, treinamos na Figueira da Foz, no clube que está-nos a apoiar lá. Treinamos lá, temos o mar logo ali à beira, temos barcos para treinar. A nível de trabalho de ginásio, treinamos no Centro de Alto Rendimento de Mocomoro Velho, também tem umas condições ótimas. Estamos a começar a fazer mais testes de laboratório, algo que também é importante. Não é que seja o fator-chave, mas é importante também para os treinadores nos conhecerem melhor a nós e mesmo nós a nós mesmos. Ahm, Acho que, claro que outras federações que tenham mais dinheiro ou mais liberdade financeira, às vezes têm mais facilidade, por exemplo, a fazer estágios internacionais e isso tudo. Mas nós, vendo por essa perspectiva, claro que era bom fazermos estágios internacionais, mesmo para treinar com outras equipas, por exemplo, ir à Espanha treinar com a equipa espanhola, acho que era bom. Mas nós temos o mar aqui à beira, nós somos um país à beira mal plantado, como se costuma dizer. Acho que, mesmo a nível de condições de estágio, as outras seleções vêm treinar, vêm fazer estágios para Portugal, porque é que nós haveremos de ir treinar lá para fora se nós temos aqui condições excelentes? Acho que estamos a igualar às seleções lá de fora, portanto, não há assim nada que eu diga que possa mudar ou que possa melhorar muito, porque temos agora um novo médico, temos trabalho, temos. Olha, o ano passado, por exemplo, acho que faltava um bocado a nível de apoio de fisioterapia. Às vezes tínhamos lesões que podiam ser evitáveis se tivéssemos um fisioterapeuta mais presente, só que este ano já conseguimos ter um osteopata presente 2 vezes por semana, temos um apoio também de uma clínica de fisioterapia. Portanto, acho que as coisas estão bem encaminhadas e agora acho que tudo o que vier é extra, claro que é bom, mas não é nada que eu diga, ok, precisamos disto. Não, acho que estamos bem. Ótimo feedback. Qual é, tu falaste em testes de É. laboratório e fiquei muito curioso. Em que é que consistem esses testes de laboratório? Temos de tudo um pouco, sinceramente. Os da pista, nunca fui fazer na pista, portanto, não sei bem como é que são. Sei que são testes VO2 máximo, mas não sei em que é como é que funciona. No mar, o ano passado, fizemos, não foi no mar, foi no ergómetro, mas no contexto de beat sprint, fizemos uns testes que eram, ou seja, como o beat sprint é uma modalidade nova, está tudo a testar coisas novas e a tentar ver, ok, eles fizeram aquilo, deixam-me testar também. Então testámos um novo modelo de um país, não sei se é a Austrália, não tenho certeza, que era fazer uma corrida de 50 metros ao máximo até ao ergómetro, remar 500 metros ao máximo e 50 metros ao fim. Descansávamos 10 minutos e fazíamos outra vez, mais 10 minutos e fazíamos outra vez, que era para simular mesmo uma regata na água. E agora também, acho que para a semana vamos outra vez ao laboratório. Não sei bem como é que vai ser o teste, é uma coisa que eu vou descobrir. Uh, Portanto, eu nesta questão de laboratório ainda sou inexperiente, portanto também não é que perceba muito. Sei que todos os resultados que vierem são bons, fazem-nos melhorar e fazem o treinador perceber, ok, o plano de treino está a resultar, ou com este atleta tem que fazer uma coisa diferente. Uh, e é isso, acho que basta-me saber isso que eu vou. um, e não sei muitos detalhes, claro que vou tentar aprender e quero aprender, mas para já ainda não tenho muito conhecimento sobre isso. Ou seja, estes testes de laboratório são um recurso, pode-se dizer, às restantes fases do treino, ao restante plano de treino que tu tens. Ou seja, foi algo que foi incluído, que faz parte de alguma forma do vosso plano de treino para perceber o que é necessário melhorar. Quando falaste em testes de laboratório, pensei que estavas a falar mais em questões tipo biológicas e em questão de. Não, não. Não, era exato, ou seja, por isso é que eu estava a Sim, sim, perguntar sim. que era para esclarecer. Quais são as lesões mais comuns num atleta de remo? É assim, um atleta de remo tem uma variedade de lesões, mas normalmente
Ou são nas costas, há muitos atletas com lesões nas costas, joelhos, por causa do movimento repetitivo. Hum, ou seja, eu não te consigo. Normalmente, pronto, as contraturas é óbvio, acho que qualquer atleta tem, mas não te consigo dizer uma lesão que seja mais comum. Nós, pronto, o futebol tem muitas lesões de impacto, nós não o temos, não há impacto no remo. Agora, se calhar, no beach sprint com a corrida pode inserir-se um bocado aí, mas mesmo assim, há muitos atletas também. Mas isso, por exemplo, eu tive muitas tendinites e há muitos atletas que eu tenho também. Eu tive nos joelhos, há quem tenha nos cotovelos por causa do movimento repetitivo. Hum, Há inflamações em diversos tendões. E já conheci histórias de vários atletas também que isto acontece. Eu tive uma fratura de stress na costela. Isso acontece a variados atletas quando o treino é muito e começamos a ganhar tensão nas costas e acaba por fraturar a costela. Também acontece às vezes. Mas é tudo Mas, lesões, mas, ou seja, é, mas isso acontece por lesões causa da relativamente carga? fáceis de tratar. Sim, eu na altura tive a fratura de stress por causa da carga, mas foi um conjunto de coisas que Fatores. levou a Ok. isso. Estava com tensão nas costas, tinha os meus valores a nível de análise ao sangue, estavam assim alterados, eu estava a entrar em overtraining, também fez com que o meu corpo não recuperasse tão bem, então tudo isso levou à fratura de stress. Mas há muitos atletas, mesmo lá fora, que têm essa lesão, muito por excesso de carga também. Excesso de carga ou má recuperação, às vezes uma pessoa nem sabe bem o que é que se está a passar e a coisa acontece, mas são lesões relativamente fáceis de recuperar. Tendinites é fácil de recuperar. Claro que é chato parar umas semanas, ou uma semana, 2 semanas, é chato, mas podia ser bem pior comparativamente a outras lesões que outros atletas têm. Acho que é muito raro um atleta de remo ter que parar, ou seja, parar a carreira por causa de uma lesão. Acontece, mas é raro, porque são lesões mais, ok, um bocadinho de descanso e isso passa, ou de fisioterapia e também passa. O que é que tu sentias que estavas em overtraining e mesmo assim quiseste continuar? Ou foi de género um dia acordaste e estavas com umas dores insuportáveis nas costelas? Tu sentiste o momento em que tiveste essa fartura de stress ou não te recordas sequer? E eu não cheguei a entrar em overtraining, antes do overtraining há o overreaching, e eu estava nessa fase e não sabia. E eu, nessa época, foi uma época que estava a tirar a licenciatura em Braga e treinava todos os dias às 5 da manhã. Ia a conduzir para Braga, tinha aulas, vinha e treinava às vezes 2 vezes à tarde, às 6h30. Ou seja, eu estava a fazer de tudo para fazer o plano de treino e menosprezei um bocado a recuperação. Eu não conseguia recuperar, estava sempre de um lado para o outro e, ou seja, eu na altura não sabia quais eram os sinais, mas agora olhando em retrospectiva, eu comecei com dificuldades a dormir, acordava muitas vezes durante a noite. ah, Havia alturas em que eu perdia peso, eu comia muito e perdia peso, na altura até agradecia porque eu era ligeira, então era bom para mim. Ah, Tinha muitos sinais que eu na altura não sabia que eram maus ou que podiam indicar que eu estava a entrar em overtraining. Agora percebo que, agora consigo ler melhor o meu corpo e perceber quando isso está a acontecer é porque alguma coisa está mal e vou fazer análises. Mas depois, no fim dessa época que foi a correr e comecei a sentir isso, ah, houve um treino, aliás, já não sei se foi treino de ginásio ou de ergometro, comecei a sentir uma dor nas costas e pensei, é uma contratura, normalmente é o que acontece. E até pedi a uma amiga minha que é fisioterapeuta para me ver as costas, já ela esteve ali a massajar e tudo, só que aquilo não passava. Hum, e começou-me a doer muito ao respirar, doía-me, começou-me a doer a fazer tudo, basicamente. Não conseguia levantar o braço mais, não conseguia levantar mais que isto, assim, doía-me muito também. Depois eu tinha uma prova nessa altura pelo clube, em Gondomar, e não a fiz, não conseguia remar de todo, e foi que eu percebi, vou fazer análises, até porque já me tinham falado que podia ocorrer isso. Apesar de eu, na altura, achar, isto não vai acontecer comigo, não há razão para acontecer. E fui fazer e tinha de facto uma fratura de stress na costela. Só que eu tinha o Mundial de Sub-23 na altura, daqui a um mês e meio. Então eu estava frustrada porque tinha que parar. Eu parei mesmo de remar, não conseguia. E na altura se era mato, nem sequer vais conseguir fazer o Mundial. Então só fiz bicicleta, fizeram um plano de treino específico para fazer bicicleta e comecei a remar 3 semanas antes do Mundial, provavelmente.
fui a Recuperação estágio, ainda me fantástica. doía, fazia Fogo. umas largadas. É, exatamente, foi mesmo. Fui a estágio e comecei a treinar e ainda me doía, dava-me picadas. E às vezes ao começar o treino não me doía muito, mas no final do treino já me doía. Só que eu mesmo assim continuei, eu queria ir ao Mundial e fui. Não é que tenha corrido de forma fantástica, né? Acho que dentro das circunstâncias correu bem, consegui remar. E depois do Mundial, continuei a treinar para o Europeu, mas acho que foi só depois do Mundial que eu fiquei mesmo bem. Ahm, yeah, e depois consegui fazer o Europeu bem. Em que lugar é que ficaste no europeu? No Europeu fiquei em terceiro nesse ano, no Mundial foi 14º. E fiquei Ah, contente com o Mundial, que foi tipo, ok, boa, consegui é, acabar. sem dúvida, é superação e também isso é importante. E repara, esses momentos são importantes para tu perceberes o teu corpo, começares a conhecê-lo melhor, perceberes naquilo que exageraste ou Claro, naquilo que forçaste demasiada nota. Isso faz parte. O conhecimento do corpo é algo fundamental para um atleta e tu estás a aprender, estás num constante processo de aprendizagem, claro, é um claro. contínuo processo. Portanto, E, ah, diz isto. yeah. E na altura até foi um treinador que me disse assim: Ah, Bruna, convém fazer análises porque isso pode ser um déficit de qualquer coisa. E eu fui fazer e não tinha déficit de nada do que ele me mandou fazer. E falei com o médico desportivo e ele mandou-me fazer umas análises mais gerais. E foi quando as fiz. Fiz as análises e continuei a treinar. E ele ligou-me um dia depois do treino. E a primeira coisa que me disse foi: Bruna, tu ainda continuas a treinar? Tu consegues treinar? E eu, sim, estou bem, porque ele, eu nunca vi ninguém com os níveis de cortisol que tu tens, tipo, a continuar a treinar, porque eu já estava num nível tão grande de cortisol que o cortisol é uma hormona que indica o stress do corpo, Uhum, fadiga, uhum, tudo. uhum, E eu uhum. já estava com um nível tão grande que já nem devia conseguir treinar. E ele manda-me logo parar. Eu disse: Olha, tenho mundial, não o vou fazer. Ah, e ele então: Olha, depois do mundial tens de marcar uma reunião porque tens de parar depois do mundial. Eu, depois do mundial tenho o europeu. Não pode aguentar mais umas semanas. Ele, vamos tentar gerir isso. Comecei a tirar volume de treino. E outra coisa que eu reparei foi, durante os treinos, até podiam ser treinos de baixa intensidade, mas o meu pulso estava sempre muito alto. E eu cheguei a fazer treinos relativos a baixa intensidade, séries uh, ou T1, que são séries de baixa intensidade, e eu chegava aos 200 de pulso sem esforço nenhum. O meu corpo estava mesmo ali no limite. Só que eu não estava tipo, a perder peso, acordava muitas vezes durante a noite, mas eu comecei a tomar uns comprimidos, mesmo para adormecer e tudo. Então eu estava ali relativamente bem, dentro do mar estava bem, então foi reduzindo o volume de treino, reduzindo as séries e fui-me mantendo ali, entre aspas, viva. E quando acabou o europeu, depois eu descansei mesmo e foi aí que melhorou. É a raça Eu do sou Minho, assim. antes de quebrar que terceiro. Ai, pá. Conheci muita gente da, É, da, da tua zona, sei como é que vocês às são vezes e a não é vossa bom porque mentalidade. Eu sei, eu sei. é, Olha, o que é que significou para mas ti pronto. alcançares o título de vice-campeão mundial sénior ligeira em 2025? Pá, foi incrível. Acho que, imagina, eu já tinha sido 2 vezes campeã do mundo sub-23. Esta época que passou fui a terceira e fui também vice-campeã do mundo de sénior ligeira. Claro que é um sentimento muito bom, acho que também me dá alguma visibilidade, mas, ou seja, eu não é modalidade olímpica. Eu sabia que aquilo eu não, a nível de muito retorno não ia dar. Porque claro que é um sentimento bom para mim e foi bom para me superar a mim mesma. Até tinha um objetivo de tempo, não o consegui fazer. Fiquei um bocado frustrada com isso. O segundo lugar é sempre bom. Mas, por exemplo, foi muito melhor para mim ser terceiro lugar no Campeonato da Europa em 2023, sub-23 ligeira, do que essa medalha de vice-campeão do mundo, porque acho que ainda por cima no ergómetro, naquele campeonato do mundo, não há tanta competição como havia nesse europeu. Acho que estávamos todas a treinar para aquilo e é raras as pessoas que treinam mesmo para o campeonato do mundo de ergómetro. É tipo um extra. Então ninguém está ali no seu topo. Claro que é bom e há bastante competição, mas ninguém treina para aquilo. Enquanto que nos campeonatos da Europa, a malta dedica-se a época inteira para aquilo. Pronto, e é sempre bom, claro, receber mais um título. Mas a minha vontade é receber títulos europeus e mundiais ou medalhas europeias e mundiais no beach sprint, neste caso, e na altura era no remo ligeiro. Portanto,
Vocês têm patrocínios? Ah, a nível de atletas, nós mesmos. Sim. Sim, eu acho que a federação deve ter, mas vocês Não, têm? eu, no meu caso específico, não tenho. Tenho colegas meus que têm, mas eu não tenho. Também é o que eu não tenho, entre aspas, resultados para isso, ah, em modalidades olímpicas. Então, eu vou à procura e há quem me queira apoiar, mas se calhar não me querem apoiar só a mim, mas, por exemplo, ao meu clube aqui da zona, e eu, quando fui campeã do mundo de remo indoor, andámos aqui à procura de patrocínios que me pudessem oferecer e muitas vezes oferecia-me, mas era mais para o clube ou eram patrocínios que também não me interessavam, que eu acho que nos patrocínios tem que ser coisas que nós nos identificamos. Eu não vou estar a, a mostrar algo que eu não me identifique. Então, não tenho muitos. Se eu gostava de ter, sim, talvez, mas acho que nesse aspecto está a melhorar. Tenho amigos meus que já estão a ter patrocínios e estão a ter mais visibilidade nesse aspecto, e isso é bom sinal, porque há uns anos isso era impensável e agora eles estão a conseguir ter patrocínios de equipamento de treino, de óculos, de uma data de coisas que é muito bom para eles e é bom para o remo em geral, porque dá mais visibilidade e pronto. Quando começares a ter outros resultados e começares a ter resultados de mais relevância que já começaste a ter, acho que tens de estar super orgulhosa porque fizeste uma transição de uma modalidade para outra, Obrigada. e estás no teu ciclo olímpico, é em 2028, ainda falta, portanto tens ainda uns anos para te preparar e certamente vais estar em Los Angeles. Acredito que é esse o teu objetivo, deves ter esse objetivo marcado. Nós estamos quase a terminar. Eu faço sempre um ping-pong final de perguntas-resposta rápida, mas eu queria te fazer duas perguntas antes desse ping-pong final. A primeira pergunta que eu te queria fazer é: naquela questão mental que é das coisas que tu mais queres trabalhar, como é que é a tua rotina pré-prova? Tu fazes exercícios, por exemplo, de te projetares e te imaginares na prova. O que é que te tem ajudado? O que é que tu sentes que tem ajudado? Quais são os exercícios que tens feito para melhorares nesse aspecto? Olha, esse exercício da projeção, é um exercício que faço bastante desde que comecei a trabalhar com mental coach. Eu, antes de uma prova, mas dias antes ou semanas antes, começo a visualizar na prova, a visualizar, ok, a largada da prova, eu entrar para o barco, neste caso do beat sprint, eu entrar para o barco, se aquilo correr mal, o que é que eu vou fazer para, para contrariar isso? Se eu estiver atrás neste ponto da prova, tenho que pensar, ok, não importa, vamos buscá-la. Se eu estiver à frente, tenho que ir. Se estivermos lado a lado, como é que eu vou reagir? Uh, Tento fazer muito esse exercício de projeção na prova, acho que me ajuda bastante. E ao longo desta época fui melhorando isso. Ao início estava um bocado, eh, ou seja, não acho que não seria o melhor exercício para mim, mas depois comecei a fazer e de facto ajuda bastante. E tento fazer isso em todas as provas que vou, visualizar-me, fazer a prova e o que é que pode correr mal e correr bem e tudo. Depois, como eu tenho falta de confiança, tento muito falar para mim mesma e tentar ganhar confiança. Acho que é mesmo esse o meu ponto fraco. E tento mesmo, tipo, ok, elas não têm nada que seja melhor, porque é que elas hão de ser melhores que eu? Eu faço um plano de treino igual ou melhor que o delas, não, era o que o meu antigo treinador costumava dizer, todos temos dois braços e duas pernas, porque é que elas vão de ser melhores que nós? Não é por sermos Portugal que temos que ser inferiores. Também às vezes há muito essa mentalidade hum, nos esportes menos vistos, menos mediáticos, acho que há muito essa mentalidade e eu tento falar para mim mesmo, ok, não há nada que eu faça ser melhor que eu, porque é que não posso ser a melhor desta vez? E acho que isso me ajudou bastante, é algo que ainda tenho que trabalhar, esse diálogo interno, e é muito por aí que eu fico, que eu faço esse trabalho antes da prova. Que sim, epá, essa parte mental é mesmo fundamental, é uma das características mais importantes num atleta, e ainda bem que estás a trabalhar nela, que estás a desenvolver. Acredito que os teus resultados vão melhorar exponencialmente este ano, Sim, acho que sim. quanto melhor trabalhares essa parte, não tenho mais pequena dúvida. Estou muito curioso para perceber o que é que te fez tirar uma mestrado em Química Forense. Onde é que um atleta de remo depois quer tirar Química Forense? Onde é que isso se enquadra? Ah, pá, acho que não tem nada a ver. Eu Exato. sempre fui, pronto, sempre fui uma pessoa.
ligado ao desporto e uma parte de mim até gostava de ter sido desporto na faculdade e não o fiz porque não me identifico a fazer nada relacionado com o desporto no futuro, a não ser treinadora de remo. Então é uma coisa tão específica que eu pensei, ok, apesar de gostar do curso, acho que não é bem o que eu devo fazer. E eu sempre tive uma paixão pela área forense e mesmo pela área policial, acho que foi algo que sempre me atraiu desde miúda. Adorava ver programas de CSI, essas coisas, apesar de não ter nada a ver com a realidade, mas sempre foi algo que me atraiu e sempre é algo que eu gostei. Então eu na licenciatura acabei por ir para a Bioquímica, não era a minha primeira opção, mas entrei e na segunda fase e não me arrependo nada de ter feito esse curso. Acho que foi um curso que, me- que eu gostei bastante. Tinha a parte da biologia, que foi algo que eu sempre gostei, e a parte da química, que também gostava, misturou o melhor de dois mundos. E depois, na parte do mestrado, eu sabia que queria algo relacionado com a parte forense, e pronto, na altura eu queria ir treinar para Coimbra, que era o centro de alto rendimento, e é, do remo. Então eu fui ver que ofertas é que a Universidade de Coimbra tinha para mim e descobri o mestrado em Química Forense e acho que foi algo que se enquadrava. Eu era algo que eu tinha bases por causa da minha licenciatura, tinha a parte forense e pronto, e vim parar aqui, foi assim. E o que eu quero a nível profissional é trabalhar na área da investigação criminal, na polícia judiciária, portanto acho que é um curso que me vai ajudar nesse aspecto. Uau, incrível. Eu ontem estava a ver, já não sei qual foi, estava a ver uma série qualquer na Netflix. Eu estava até a comentar com a minha mulher que eu até adoraria tirar criminologia e trabalhar nisso, não sei o quê, mas eu não conseguia ir, por exemplo, para uma cena de crime. Não, não conseguia. Eu Ah, não tinha estômago, não pois. conseguia. Esquece, não, Por não acaso ia, foi algo que não ia dar. é algo mau, mas foi algo que sempre, entre aspas, me atraiu. Essas coisas de investigação e também criminologia. Na altura pensei em tirar, só que na altura falei com conhecidos ou amigos que tinham, colegas que estavam a tirar isso ou tinham tirado, e a nível de ofertas de trabalho não havia muitas, então, claro, eu também estava a pensar nisso e optei por não ir, optei por tirar um curso mais geral, uma licenciatura mais geral e depois especificar-me no mestrado e é isso que estou a fazer. Ok, olha, antes de avançarmos para o ping-pong final, só uma última pergunta mais pessoal. Qual foi a maior dificuldade de te mudares de Viana do Castelo? Saís da tua terrinha? Qual foi as saudades da tua família? Foi o facto de tu estás habituado a- eu adoro Viana, Viana é uma cidade muito bonita e eu gosto muito, portanto acredito que não tenha sido fácil para ti deixar Viana. O que é que Sim. foi mais difícil para ti? Olha, sinceramente, acho que, claro que foi difícil, mas foi um processo que se tornou fácil porque na altura, pronto, eu fiz a licenciatura em Braga, mas estava a viver em casa. Ah, Quando fui para Coimbra, tive mesmo que me mudar. Só que era o centro de alto rendimento de remo na altura e continua a ser. E tinha os meus amigos todos do remo, estavam lá, ou quase todos. Então eu sabia que ia para lá, mas que ia viver numa casa com remadores e com pessoas que eram minhas amigas. Então isso tornou tudo mais fácil, porque ao início meio que tipo, não foi um campo de férias porque eu estava a treinar, mas o ambiente em casa foi desse género. Eu estava a viver com pessoas que conhecia, ah, a ter a mesma vida que eu, com os mesmos objetivos que eu. Então tornou toda a rotina muito mais fácil. Claro que as saudades de casa eram algumas. Eu normalmente tentava vir a Viana todas as semanas ou 2 em 2 semanas. Havia alturas em que, por causa dos treinos e provas, ficava lá um mês, aí gostava mais um bocadinho, porque aquilo depois quase que vira um Big Brother, tu começas a lidar tanto com as pessoas que tudo o que elas fazem depois chega a um ponto que incomoda. Então eu precisava mesmo de ir cá para casa para aliviar um bocado e depois, ok, 2 dias aqui em casa chegavam-me e ia lá para baixo outra vez, era a minha vida. Claro que se fosse para Coimbra viver com malta que eu não conhecia e com uma rotina diferente da minha, os estudantes saem à noite, é normal, isso tudo ia ser complicado para mim, exato. Yeah. Mas com remadores, estávamos 8 numa casa, todos com a mesma vida, então tornou-se tudo mais fácil. Eram pessoas que eu já conhecia, meus amigos que me entendiam, eu podia falar com eles também estavam deslocados das casas deles. Então, foi. Um Dentro processo de do transição difícil mais foi fácil e tranquilo. habituei-me Sim, sim, rápido. sim, sim, sim. Ah, Exatamente, ok, exatamente. boa. Se fosse essa espécie de república com colegas teus do Remo, estavas praticamente em casa. Foi só Sim, uma sim, transição claramente. geográfica, mais nada. Olha, vamos Exatamente, avançar para o exatamente. ping-pong final. Perguntas de resposta rápida. O que é que tu gostas mais, Coimbra ou Figueira da Foz? Figueira da Foz. Uma prova inesquecível.
Ah, Campeonato da Europa Sub-23, 2023. A prova mais difícil da tua carreira? Foi agora o Campeonato do Mundo 2025, de beach sprint. Beach sprint ou indoor? Beach sprint, Qual é a 100%. qual é a maior qualidade que um atleta de beach sprint tem que ter? Ah, Mental, eu acho. Faz muita diferença. Ok. Maior desafio no beach sprint? Ser provas mata-mata. Eliminarmos a prova e ou ganhas ou não passas. Acho Ok. que é aí. Qual é a tua rotina pré-prova? É projeção na prova Uhum. e mentalmente estar mais afastada um bocadinho do grupo, às vezes tento, e tentar falar para mim mesmo, ok, tu vais conseguir. Tu és de ouvir música ou não? Antes da prova. Ah, Depende, depende do meu mood também e depende da música que estiver a ouvir na altura. Ok. Mas achas que há determinadas músicas que te motivam? Uma música assim mais motivacional é algo Ah, que te pode ajudar na prova ou não dás tanta importância? não, acho que há músicas que me, não é motivam, mas que me ajudam a espairecer a cabeça. Às vezes estou muito estressada com a prova e tudo e ajudam-me só a aliviar. Ok. Treino físico ou treino técnico? Treino técnico. Treino que mais custa? Nesta fase, Sim. ui, é o treino que temos na água, que é máxima potência em todas as remadas, adequada à velocidade. Ou seja, temos uma cadência de remada e temos que fazer o máximo de força em todas as remadas, e acho que é o treino mais duro que temos nesta fase. Meu Deus, eu quando vi vídeos teus no Instagram, tu a levantares pesos, eu pensei que tu ias dizer isso, mas tipo, se isso não é o mais Não, olha, esses difícil, até. esquece. Não, não, esse até é bom. Ok. Qual é a sensação de representar Portugal? É indescritível, claro, acho que é o sonho de qualquer atleta desde miúdo e saber que estou a representar as cores do nosso país e tentar representá-las bem é muito bom. Maior referência no remo? Ah, Essa é uma pergunta difícil. Nesta fase ou desde miúda? É o que tu quiseres dizer agora. Por exemplo, nesta fase, uma pessoa que eu acho ídolo é a minha colega de treino, é a Patrícia. Acho que é uma pessoa que eu espero vir a ser igual a ela e é o ídolo. Miúda, tenho uma atleta que na altura era ligeira no tempo dela, Carla Mendes, sempre foi uma atleta boa e aliás, sempre foi uma boa atleta e a nível pessoal também é muito simpática, sempre é muito humilde e acho que era uma pessoa que eu me identificava e que gostava de ser igual a ela e agora é uma mulher com 40 e tal anos, não sei bem, Uhum, uhum. e continua a remar, pronto, e quero ser igual a ela no futuro. Um treinador marcante na tua carreira? O Manel Ferreira foi o meu treinador quando era sub-23, chegou a ser o meu treinador, foi comigo ao Mundial em 2024 e é claramente o treinador o que mais marcou e que mais me ajudou. Ainda lhe pedes conselhos agora? Sim, e sinceramente é um dos meus melhores amigos, não é que seja aquele fascínio, mas eu quando preciso de ajuda recorro muito a ele e, é uma parte fundamental na minha vida de remo e é um pilar e ele sabe disso. Qual foi a tua vitória mais significativa? Vitória mais significativa. Que Ah, mais representou para ti? Foi a minha primeira medalha internacional pela seleção. Foi a medalha de bronze no Europeu de Sub-23 em 2023. Foi uma sensação indescritível. Percebeste que agora sim, pertenço aqui e já ninguém me tira daqui, não é? E foi aquela coisa de eu nunca tinha ganho nada pela seleção e ganhei a primeira e pensei, ok, isto é mesmo uma coisa de outro mundo, quero mais. E fez-me ainda Exa- trabalhar mais para tentar Exatamente, receber mais. exatamente. Uma qualidade essencial no alto rendimento. Ah, Ser disciplinado. Acho que é o mais fundamental, é ser disciplinado. Eu também pensei que ia dizer isso porque eu também penso que é isso mesmo. Qual é o teu sonho desportivo?
ir aos Jogos Olímpicos, sem Vais sombra de conseguir, dúvida. vais conseguir. Deve ser uma experiência Espero que sim, inacreditável. espero que sim. Eu posso dizer que um dos meus grandes objetivos, se não o meu grande objetivo profissional, é fazer a cobertura de uns Jogos Olímpicos, porque não há nada como os Jogos Olímpicos. Portanto, Claro, não, se não, não, se completamente. não fosses atleta, o que é que tu serias? Nesta fase seria inspetora da Polícia Judiciária. É o meu sonho profissional e era isso que eu seria. Uau, espetáculo. E O que que é quero o vir a remo ser, para e ti? quero vir a ser. O remo, nesta fase, é a minha vida. Acho que o remo, tudo o que eu tenho agora, ou a maior parte do que eu tenho agora é graças ao remo e fez-me melhor como pessoa, mesmo. Tudo o que eu estou a ganhar no remo vai-me fazer melhor pessoa no futuro e está a fazer melhor pessoa agora, mesmo a nível profissional vai-me ajudar muito. Portanto, o remo é mesmo a minha vida e, e devo tudo ou quase tudo ao remo. Bruna, foi espetacular falar contigo. Aprendi muitas coisas que eu não sabia. Acredito que Obrigada. as pessoas que vão ver este vídeo também vão ficar muito curiosas em querer saber mais, vão se identificar com muitas das coisas que tu Espero que disseste. sim. Gostei muito da forma como expuseste a tua fragilidade, a tua vulnerabilidade. Nem todos os atletas o fazem e eu acho que isso é muito salutar. Acho que todos nós Sim, devíamos perceber que temos altos e baixos, faz obrigada. parte. Ninguém consegue estar sempre no topo da carreira, isso não Não, existe. Se gostaste deste vídeo, partilha este vídeo com familiares, amigos e amantes do desporto, tal como eu, tal como tu. Foi um privilégio ter aqui a Bruna Parente, atleta da Seleção Nacional de Remo, que vamos ver de certeza absoluta nos Jogos Olímpicos 2028. Muito obrigado por estar deste lado. Voltamos para a semana com promessa de mais desporto.